Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Estou falando com vocês aqui da B3, Brasil Bolsa Balcão. Boa tarde, assinantes da Claro e da NET. E lembrando que o programa que vocês vão ver agora pode ser visto tanto pela TV quanto pelo Facebook na página do SBA, que congrega o canal do Boi. E daqui uns dias, daqui uma semana mais ou menos, irá para a página no YouTube, que é Programa Mercado Futuro, e lá fica, na chamada nuvem, você pode ver, rever quantas vezes quiser. Inclusive fazer link para mostrar para pessoas que te interessem, né? Que vejam o que você falou. Bom, o assunto do programa de hoje é um panorama mais ou menos geral das principais commodities, ou do que se chama aí de soft commodities. O fato é que agora, pelo menos no Brasil, nós vivemos um período de... Quer dizer, a safra está... As plantas estão em crescimento, né? Foram cultivadas em setembro, outubro. Um risco que criava volatilidade, que eram as eleições gerais brasileiras, já as eleições terminaram, portanto, esse risco diminuiu. Eu vou começar o programa tentando ver se, em termos, o que mudou com essa, digamos, com a eliminação desse risco. Já está definida a eleição, já estão definidos alguns ministros, enfim, o quadro mudou. Para falar desses e outros assuntos, está comigo o analista de mercados da MB Agro, César de Castro Alves, que você já conhece, é meu amigo de algum tempo já. E temos afinidades musicais, de gourmet, né, eu ia dizer, de paladar, gostamos do queijo da Serra da Canastra, enfim, cafés de alta qualidade. César, muito boa tarde, obrigado pela tua presença. E a primeira pergunta é essa, mudou o quadro, isso muda para quem está nas cadeias do agronegócio aí? Muda, acho que sim, né, mudou. Vamos dizer assim, passou a régua, né, nessa coisa de eleição, a consequência disso foi o afastamento, né, acho que desde o primeiro turno, né, que o Bolsonaro saiu muito na frente, afastou o risco de voltar a gestão PT, né, que seria para nós uma preocupação muito grande, porque provavelmente o risco Brasil ia subir muito, ia levar consigo a taxa de câmbio, né, a gente já teve um ano com o dólar fortalecendo, né, por razões externas, também pela nossa eleição. Então, vamos dizer assim, o fato do PT ter ficado para trás na corrida acalmou os mercados e desenha um ano que vem muito mais positivo, a depender do que Bolsonaro vai entregar. Então, não quer dizer que está resolvido, quer dizer assim, que morreu o risco grande. E aí, a consequência disso, primeiramente, foi uma queda da taxa de câmbio, né? O dólar veio aí, até caiu muito, para os próximos de seus 3,70, alguma coisa próximo disso, está operando. Isso traz os preços dos grãos um pouco para baixo, né, que são dolarizados, mas também diminui a estrutura de custos, porque a grande preocupação desse ano estava sendo, até o momento, né, com o plantio da primeira safra, os custos muito altos, né, Resch? Principalmente fertilizante, tudo mais ou menos 20% mais caro do que o ano passado, por causa do dólar. Então agora, como o dólar caiu, é possível que alguns insumos acomodem um pouco, que dá algum alívio para o produtor. Mas, mais do que isso, para o ano que vem já nasce uma outra realidade aí de expectativa de retomada da economia, né, com atração de investimentos, expectativa e consumo de tudo que a gente está precisando, né? Consumo de carne, de leite, de tudo que todas as cadeias estão precisando bastante de um mercado interno mais aquecido. Então, acho que o primeiro ponto é esse. Deu uma clareada para o ano que vem. E até o momento, né, pensando já mais nas grandes culturas aí, grãos, começou muito bem, né, o plantio da safra. Tivemos chuvas em agosto um pouco, chuvas temporonas, vamos dizer assim, no Mato Grosso engrenou mesmo o plantio a partir do começo de outubro, outras regiões mais ao sul, começo de setembro. Então, nós provavelmente vamos ver uma safra mais colhida mais cedo, né, talvez aí em janeiro a gente já tenha soja sendo colhida, e aí isso deve dar uma acomodada nos preços, porque está tudo muito caro, né? As rações, o milho, por conta do dólar, por conta das incertezas, por conta da tabela de frete, N coisas, os preços ficaram altos esse ano dos grãos. Isso pressionou muito as carnes, mas agora começa a ter um cenário melhor. Primeiro porque o clima está bom e parece que vem um El Niño aí, né? Nós já estamos sob a influência dele, e isso significa boas safras para o Brasil.
Então a gente deve ver os grãos acomodando, o milho já está caindo também por conta do câmbio e a soja está muito apertada, porque não tem soja no Brasil, nós exportamos 70 milhões de toneladas. Mas vai cair também a partir de janeiro, porque vem a Argentina normal agora, sem quebra, vem o Brasil com esse plantio mais cedo e provavelmente com o clima ajudando, né? O prospecto de clima está muito bom por enquanto, então deve ser um início de uma primeira safra colhida boa, e aí isso tende a dar uma melhorada no clima para as carnes, que foi um ano muito difícil. Nós vamos falar já de carne, mais, né? Mas vai se configurar, eu estou achando que é possível, viu? Esse ano, né, 2018, o cara plantou a quase 4 o dólar. Aquela tempestade perfeita. Exatamente. Ele plantou com dólar 4, vai vender com dólar a 3. Pode acontecer. Esse é o pior dos mundos, né? E o plantio já foi com o dólar a 4. Já plantou, né? já agora. É verdade que muito da comercialização, e além disso, ela não aconteceu, né? Que às vezes dá uma garantia para o produtor, ele plantou com dólar a 4, mas ele já travou com esse dólar de 4 lá na frente. Isso não aconteceu esse ano. O plantio aconteceu com as pontas abertas, vamos dizer assim, porque a tabela de frete ainda nesse impasse, que vai cair no colo do Bolsonaro, esse assunto, travou a comercialização de tudo. Então, tem até risco de uma correria aí atrás de fertilizante, para safrinha, porque muita gente foi protelando a decisão. E o milho, a comercialização de milho está muito atrasada em função disso e vai ter que andar agora na marra, porque vai ter que tirar esse milho dos armazéns para entrar a soja, na medida que ela for colhida ali a partir de janeiro. Então, vai ter um fluxo de comercialização inevitavelmente crescente aí, porque tem muita produção ainda para ser negociada e com esse impasse dos fretes, né? Muita gente está empurrando essa decisão, seja se essa tabela vai cair ou não, mas o fato é que os custos dos fretes subiram muito esse ano e apertou muito a conta do produtor. Então, ele preferiu plantar e não necessariamente comercializou. Então é um risco sim grande isso, que nós já plantamos com dólar a 4 e se começar muito bem o governo, digamos que comece aí um oba-oba, começo de namoro é sempre animado. Pode ser que tenha aí um começo de ano aí o Bolsonaro fazendo anúncios muito inclinado na agenda liberal e aí o dólar pode ir até buscar os 3,50 aí, por que não? E aí seria a hora da comercialização. Então isso sim realmente é uma preocupação. O que está acontecendo, eu já conversei com você, conhece bem o Sérgio Mendes da ANEC, ele esteve aqui. O que está acontecendo é que o mercado, para algumas questões, quando não tem a solução institucional, o mercado tenta se arranjar. Então, por exemplo, esse frete, que eu quero até que você comente um pouco mais, né, a tabela. Por exemplo, tem gente agora que fala para o produtor, pelo menos aqui em São Paulo já aconteceu. Eu pago 35, 40 a saca de milho, mas você entrega na porta da minha fábrica, entendeu? Está jogando frete para o produtor. Que não quer aceitar. Empresas gigantescas como a Cargill e outras, eu já li no Valor Econômico. Estão comprando. Comprando 1.000 caminhões, porque para eles 1.000 caminhões, para mim é um patim, né? Então, para as áreas críticas, eles vão se virar sozinhos. Não é o negócio deles, mas mais ou menos isso está acontecendo, não é, também? Exatamente. Porque assim, enquanto não resolver isso... Enquanto não resolver isso, vai ficar muito complicado. E o limite é se não resolver, se essa tabela de fato parar em pé e o governo insistir que ela não pode ter o frete de retorno sem custo, né, como tinha antes, né, essa coisa negociada, o produtor vai ter que botar isso para dentro. Muitas empresas de fertilizante que faziam a troca e compravam insumo, as tradings, botavam esse frete na conta. E agora, como ela não sabe quanto vai ser esse frete ano que vem, ela não quer tomar esse risco. E aí o produtor também fica na dúvida se ele já embolsa esse prejuízo, né, esse custo mais alto do frete já e fecha a questão, ou se ele deixa rolar solto. Muita gente está deixando rolar solto na expectativa de que o Bolsonaro vai enfrentar esse problema no sentido de derrubar a tabela. Nós veremos. Vamos chamar um intervalo aqui. Porque tem o seguinte, né, cara? O produtor pode não vender até um certo limite, depois tem que vender. E aí alguém vai ter que arcar com essa encrenca. Mas nós voltamos já. Eu converso com o analista da MB Agro, César de Castro Alves. Já estou de volta. Até já. Ok, estamos de volta ao programa Mercado Futuro. Aqui ao meu lado, César de Castro Alves, analista da MB Agro.
E estamos falando dessa questão aí, ainda falando da questão do frete. Estava falando para o César no intervalo aqui, que as empresas têm, por exemplo, tem caminhoneiro que está negociando frete, não baseado na tabela, assim como as empresas, por exemplo, para dar um exemplo, a Biov, por exemplo, o passivo das empresas, que elas podem estar se arranjando, é uma coisa bilionária também, né? Monumental. É um negócio muito grande, então tá ruim para todo mundo. Só se o... Vamos ver o que o Bolsonaro vai fazer. Ele nem definiu o ministro ainda do setor, né? Mas vamos ver se ele consegue alguma coisa aí interessante. Você falou no começo do programa, César, muito das proteínas animal. Que é frango, suíno e boi. O que rolou em 2018? Foi ruim esse ano para... Olha, para frango e suíno, muito ruim. Eu diria que para boi, não tanto. Foi um ano melhor em função das excelentes exportações, em função da excelente China. Simples assim. Então, o boi não caiu tanto, né? Acomodou dentro da sua sazonalidade, né? Teve safra entre safra, teve um confinamento mais caro, que agora a carne está mais alta, mas tudo dentro do esperado, todo mundo, vamos dizer, sem grandes estresses nas margens. Agora, para frangos e suínos foi muito difícil, porque os custos explodiram e as exportações pioraram muito. No caso dos suínos, a Rússia reaberta agora, né, há poucos dias, depois de quase um ano fechada, fez enorme falta para o mercado de suínos. Foram quase 150 mil toneladas que a gente deixou de exportar para a Rússia, que ficou aqui no mercado doméstico, pesando aqui em cima de nós no sentido de preços, né? Então as rentabilidades foram muito achatadas. O problema da suinocultura está se resolvendo, caminhando para muito melhor com uma novidade aí, que é o alastramento da peste suína africana na China, né? Está uma pandemia, exagerando aqui, né? Mas os casos nunca existiu essa doença na China, e desde agosto começou a aparecer de 2, 3 e viraram 40 casos agora no mês de outubro. Então existe uma preocupação enorme de faltar carne, da China ter que reduzir o plantel de suínos. Lá isso é uma coisa muito importante, a proteína mais consumida é metade do rebanho mundial, metade da produção mundial de carne suína. Eles têm uma produção muito ajustada ao consumo, então, e mesmo assim importam 1 milhão de toneladas por ano. Então provavelmente vão ter que importar mais. Foram eles que foram os responsáveis por segurar a nossa balança. Poderia ter sido muito pior se a China não tivesse compensado a falta da Rússia. Mas o fato é que foi um ano muito difícil, tende a melhorar. E para frango, o setor consegue ajustar a produção, reduzindo os alojamentos, fizeram isso no meio do ano, né, até um pouco antes, os preços subiram, depois veio a greve dos caminhoneiros, os preços subiram muito, e o setor conseguiu ajustar na base da redução da produção, o que não aconteceu no suíno. Então, assim, foi um inferno astral para o frango e para o suíno, eu diria até mais que para o suíno que para o frango, e para o boi razoável, e leite também foi um ano razoável. Na questão vamos começar pelo leite. A questão do leite tem muito a ver com renda, porque quando o César está falando leite, é leite líquido, fluido, que vocês conhecem. Mas o que agrega muito valor ao leite são os chamados produtos lácteos, que dependem de renda, né? Não é um iogurte, essas coisas têm um valor agregado muito quer dizer, para uma população sem renda, não dá para comer, isso é quase um supérfluo, não é isso? Exatamente. Tem isso também, né? O leite é um dos produtos mais correlacionados com o PIB, né? Quando você tem uma melhora da economia, imediatamente você sente essa melhora desses derivados todos. E tudo isso foi ficando para trás nos últimos anos, com a recessão e com a piora da condição das famílias, né? Os funcionais, iogurtes, tudo isso foi voltando. E agora tem um novo movimento aí com a produção mais ajustada, né? Os produtores também mataram muita vaca, reduziu o estoque de vacas, e o leite está com preços ainda relativamente firmes, né? Mesmo com a ração muito cara esse ano, que normalmente faz o produtor tirar o pé. A gente viu um ritmo até construtivo aí de produção esse ano, por conta desse ambiente mais ajustado, né, de produção menor e um consumo tendendo a melhorar, mas para o ano que vem a gente acha que tende a ter um gás adicional do consumo aí que pode ajudar muito o setor leiteiro, né? Porque ele reflete no ato, né, imediatamente. Imediatamente. Né? Você acha, eu tenho lido, isso a pergunta não tem muito a ver com a... Eu tenho lido, conversado com pessoas que acham muito importante o Brasil se transformar num exportador de leite.
Se nos teus cenários, porque o Brasil acho que é o quarto maior produtor mundial de leite, né? Acho que sim. Você acha que é um caminho que... O milho era uma coisa que não exportava, vai ver o que virou, né? Mas enfim. Olha, o leite tem esse mercado todo para exportar? Olha, eu não sei se tem para nós. Claro que tem demanda externa, mas a verdade, sim, sendo muito objetivo aqui, a qualidade do nosso leite é muito baixa. Então, para a gente entrar numa plataforma de exportação de maneira definitiva, primeiramente a gente precisa ter custo. Nosso leite é muito mais caro do que o argentino, que o uruguaio, nossos pares aqui. Primeiro isso, em dólares. Segundo, a qualidade. Então, nós estamos assim, sempre... a gente só exporta leite e produtos lácteos quando a gente tem vantagem cambial, né? Ou seja, quando isso está favorável do ponto de vista de câmbio. Porque do ponto de vista de preço, mesmo em condições normais, o Brasil, por ter um mercado interno muito sólido, ele simplesmente não participa do mercado internacional. E muito por uma questão muito complexa do leite, de ter a produção muito fragmentada, um enorme número de laticínios e propriedades rurais com diferentes níveis de qualidade. Você tem uma cadeia muito desorganizada em termos de construção de uma agenda futura, que seria em busca de mais qualidade. E o produtor também muito pequeno, muitos que usam o leite como subsistência, tem muito mais dificuldade de entrar nesse novo ambiente lácteo aí que a gente precisaria para se candidatar a ser um grande exportador. Então eu vejo isso muito longe de acontecer ainda, mesmo porque nós temos um mercado interno muito forte e aí eu acho que a exportação vai acabar sendo secundário. Não deveria, né? Porque ajudaria muito nos momentos de sobreoferta se a gente pudesse exportar. Mas o fato é que a gente só ajusta o mercado aqui na base de preço, né? O preço desmonta, sobra a produção de leite, o preço cai, e depois os produtores matam vacas. Sempre o ajuste mais difícil, né? O Paulo de Carmo, lá que você conhece, lá da Embrapa Gado do Leite, ele me disse, teve aqui há umas 2 semanas, ele disse que só para contrapor aí, ele disse que está mudando, que já chegou na pecuária leiteira brasileira a Revolução 4.0, e ele disse que a cada 10 minutos, não sei como é que ele calcula isso, mas enfim, a cada 10 minutos um cidadão deixa de ser produtor de leite. Está diminuindo bem, que está indo para um caminho de profissionalização. Sim. Mas vamos ver, né? Acho que tem que reduzir isso a muito mais. São milhões São de produtores. milhões, e é muita gente, e muito cara com muito pouco volume, que ele precisa mesmo sair do mercado. E assim, a produção está ficando mais concentrada, né? Claro que tem esses modelos de fazenda que são altamente eficientes. E você tem os nichos também, que são incríveis nichos, né? Como na canastra, que você tem os produtores, nada lá na região dá uma condição melhor e dá margem melhor do que o queijo para esses produtores. Mas é uma coisa local, pequena, mas é um excelente exemplo. Então, o produtor de leite que é pequenininho, que quer ficar na atividade e vender para um laticínio e sempre pouquinho, ele não tem futuro absolutamente nenhum na atividade. Então, e nem o laticínio pequeno também, que fica no canibalismo ali com outros, tentando captar de um ou outro pequenininho. E esse cara não consegue ter escala para produzir um bom queijo, um bom leite. Então, eu acho que a coisa vai segmentar. Ainda vão existir esses caras, cada vez menos, mas eles ainda vão existir, porque é uma opção, esse cara tem poucas opções, né? Subsistência, e os dados que saíram do censo esse ano, que ainda é preliminar, são muito interessantes no sentido de mostrar um encolhimento grande do número de produtores e um aumento da produção de leite e produtividade, né? Ou seja, não com mais vacas, menos vaca, menos produtores e mais aumento de produção, produtividade. Nós vamos ao intervalo. Me lembrem, se eu esquecer, que eu quero falar dos nichos que o César falou. Nós vamos ao intervalinho e já voltamos para o terceiro bloco. Até já. Ok, muito bom, bem-vindo. Se você chegou agora, eu converso com o César de Castro Alves. Então, hoje falou bastante de leite e tudo. E a propósito do leite, eu queria fazer duas observações. A primeira, que eu acho que para os queijos, não são queijos, você não pode produzir aqui o Roquefort, ou Blue Cheese, né, como se chama. Aqui é queijo tipo, eles têm origem, né, originação. Então, por exemplo, eu conheço um queijo que é azul, porque é o nome brasileiro. Eu acho que esses nichos,
eles realmente agregam um baita valor e tem mercado. Você vê que outro dia veio aqui um rapaz, não tem nada a ver com... É uma proteína mas, da tua área, mas acho que você ainda não se especializou muito, que é peixe. Pô, você encontra tilápia congelada no supermercado Santa Luzia, que tem produtos só especiais. Uma baita tilápia maravilhosa e tal. E eu acho que o queijo tem esse canal. Assim como você vai no mercado, na gôndola do mercado, você acha leite sem lactose, leite com, enfim, tem... Um aroma. Produtos sofisticadíssimos. Esse mercado, a tendência é crescer. Porque o rio corre para o mar, né? Quem tem dinheiro só aumenta a quantidade de dinheiro. É o seu caso, né? Meu cara, eu tô na contramão. Então vamos ser multados. Vamos abraçar então. Não, eu acho que é isso mesmo. O queijo, nós não temos produção suficiente para a demanda que nós temos de queijos melhores, né? A gente tem muito leite ruim, a gente tem um péssimo produto que é o tal do HT, que é leite de péssima qualidade, que dura muito, né, na caixinha, mas que ele é muito, muito ruim. Eu acho que esse produto, ele continua sendo barato, continua sendo ruim. E a gente não tem muitas opções de leites bons, né, leites crus bons, várias marcas, igual você vê nos Estados Unidos, você vê na Europa, produtos lácteos de altíssimo... Qualquer pessoa que viaja, que gosta de produtos lácteos, que viaja para fora, principalmente para a Europa, para os Estados Unidos, chega lá, a primeira coisa que você fica impressionado é o tanto que os iogurtes, os lácteos em geral são deliciosos, né? As manteigas. Então a gente está realmente muito atrasado e tem muita essa demanda e a gente importa muito desses produtos. Eu acho que a manteiga é um caso emblemático que voltou a ser um produto amplamente desejado, né? Caiu aquela coisa do colesterol e tal. Ela, inclusive, tem um problema de falta de manteiga no mundo. Os preços, é o único preço dos produtos lácteos que não caiu no mundo inteiro, ficou muito alto nos últimos anos, justamente porque está faltando gordura. Você precisa, se não me engano, desnatar o leite para poder fazer a gordura, né? Então, para fazer a manteiga. Então, eu acho que tem muita oportunidade nesse mercado de leite. Mas o Brasil não escolheu ainda que caminho que ele quer ir, né? Se quer produzir volume ou se quer produzir qualidade. Então, felizmente, esses nichos, como o pessoal lá da Serra da Canastra, encontrou uma maneira de se desvincular dos grandes laticínios e desses grandes produtos, né, dessas grandes empresas, e fazer o seu produto, ainda que de maneira artesanal, ser desejado. Eu acho isso fantástico. O mercado é pequeno, mas vale a pena, é rentável. Altamente rentável. Bom, eu li, saindo do leite, hoje, ele é mineiro gosta de café com leite, mas café nós nem falamos hoje. Eu li recentemente em algum lugar que o Brasil, muito provavelmente a safra 18-19, essa que está no chão, será um novo recorde de produção, coisa de um pouco mais de 120 milhões de toneladas. De 120 de soja, né? De o total soja. É 234, total da... Desculpa, é só soja que eu li. Exatamente, por aí, 119 né? Alguma coisa, o ano passado colhemos 118, isso é um novo recorde, todo ano nós estamos exportando 10 milhões de toneladas a mais de soja, a safra de milho deve ser uns 90 esse ano, se a safrinha for bem, então você tem... O clima está muito bom, como nós falamos, El Ninho, tudo isso. A safra de soja vai ser muito boa, Resch. Tem essa coisa do Brasil ainda ser provavelmente um fornecedor cada vez maior da China, os produtores estão muito animados. E mesmo o mercado de milho, né, com os preços altos, na verdade que os custos também estão, mas o Brasil está caminhando para ser um fornecedor mais expressivo. Não é curioso? O Brasil tem algumas coisas que me deixam meio assim entristecido. Se juntar Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, é o maior polo produtor de soja do mundo. E o preço vem da Bolsa de Chicago, não é curioso? É curioso, mas por outro lado, atualmente se paga até $2,5 para a soja disponível. Prêmio, né? De prêmio por conta dessa questão. Lá em Chicago os preços caíram muito, né? A leitura do mercado é que os chineses vão comprar menos soja americana, então lá o preço está baixo. Só que aqui está sendo compensado uma parte pelo câmbio, agora isso é menos verdade um pouco, mas muito pelo prêmio, né? Então, não quer dizer que o Brasil não tá se aproveitando dessa possível aproximação da China. Mas alguém, não sei se foi da MB Agro, alguém falou que no curto prazo ia beneficiar o Brasil, mas que um pouquinho mais adiante não ia não. Não é bom, né, Resch? Sempre essas questões
esses conflitos comerciais, eles sempre jogam contra o comércio global como um todo. Então é possível que as relações tendem a se esfriar ainda mais se começam os países, as grandes potências, a entrar em rota de colisão. E agora vamos lembrar também que nós temos nada a ver com os Estados Unidos, né? Inclusive a China já até mandou um recado para o nosso digníssimo futuro presidente de que as relações precisam ser construídas, não destruídas, né? Porque começou a passar a imagem de que ele não quer que a China venha, né? Falou do setor elétrico, dando talvez indireta com a questão de terras também e tal, mas no final nós temos que abrir mais para os chineses, deixar eles virem aqui, se possível até comprar terra e produzir aqui, gerar emprego aqui, empregar tratorista, comprar insumo aqui, produzir, deixar impostos aqui e exportar a soja para eles, que é o que a gente já faz. Claro que isso tem que ter limitação, não pode deixar a coisa ser feita à torta direita, mas nós estamos muito longe de estar na condição de 500 bilhões de dólares de déficit comercial com os chineses, que nos colocaria em condição de enfrentar eles. Não é o caso nosso. Estados Unidos e China é uma coisa, nós não temos nada a ver, nós temos que ter uma relação de parceria. Na parte da comunicação houve uns deslizes aí que espero que os assessores resolvam, porque hoje em dia o Brasil, tudo bem, a China não é um país capitalista, certo? Não. Puro. Não. Agora, para o Brasil, se o Brasil entra numa de tratar a China como inimigo comunista, aí é o fim. É a pá de cal. Aí acabou, é a pá de cal. Porque só para a China acho que foram 70 milhões de toneladas de soja. A gente exporta 54, acho que foi 54 ano passado, esse ano vai ser umas 60 milhões de toneladas de tem que ver soja. Aquilo como um balcão comercial, não tem ideologia, não pode entrar nessa jogada. O El Ninho, só para a gente concluir, que ele já falou 2 minutos aqui, hoje não vamos falar de café. Deixa teus parentes sossegados lá em Minas. Sim, senhor. Próxima vez a gente fala de café. Tá bom. O El Ninho já está confirmado? Já começou o aquecimento das águas do Pacífico? Olha, está com 90%, né? Ele ainda não bateu no 100%, mas nós já estamos sob essa influência das águas mais aquecidas do Pacífico. Por isso que os meteorologistas têm apontado essa como uma das justificativas das chuvas terem chegado mais cedo. Lembrando que anos de El Niño, em geral, são mais úmidos no sul do Brasil, né? E mais secos no Mapito, Bahia. E o sul do Brasil tende a ser, anos de El Niño, em geral, a gente tem safras melhores, que acaba juntando o sul com o cerrado, com boas chuvas, e a gente colhe melhor. Então nós já estamos sob a influência dele. A questão é se ele virar mesmo muito forte, e se isso acontecer a gente pode ter problema na Ásia, por exemplo, que sofre com o El Niño, né? Igual aconteceu em 2015, que foi o El Niño mais forte em muitos anos, e quebrou a produção de óleo de palma, quebrou café lá na Indonésia, no Vietnã, vários problemas lá. E para nós aqui tende a ser bom. Então não está claro que vai ser safra arrasa quarteirão e o El Niño salva tudo, né? Isso pode ajudar a nossa safrinha, mas ainda não está claro do El Niño, o efeito dele lá na safrinha. Mas até agora é meio que um alerta na direção de que vem mesmo. Eu não sei se o El Niño, nosso tempo acabou. César, muito obrigado pela conversa. Prazer em te rever. O fato é que nessas redes sociais, antes de ontem, choveu granizo na Austrália. Eu vi isso, não é fake, acho. Granizo do tamanho de bolinha de tênis, você viu isso? Não vi, não. E bateu um vento aqui no centro-sudeste no sábado à noite. Isso eu vi. Que derrubou o avião, virou barco. Caiu um monte de árvore aqui. E encheu meu terreno de galho. Não sei se o El Niño tem nada a ver com isso. Muito obrigado. Até a próxima conversa. Gente, até o próximo programa. Muito obrigado pela atenção. Tchau, tchau.